meu aluno, minha aluna do KNAPS, tudo bem com você? Bom, nessa aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cadeias e teias alimentares e o fluxo da energia ao longo dessas cadeias e teias. Para a gente entender como funcionam as cadeias e as teias alimentares, a gente tem que ter em mente que a alimentação de um animal serve, ou de um vegetal também no caso, né? Serve para fornecer energia para esse ser vivo. Então, um ser vivo vai se alimentar para que ele possa obter energia. Então, se a gente fala em termos de cadeias e teias alimentares, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de obtenção e fornecimento de energia. E essa energia armazenada na forma de moléculas biológicas, aí, por exemplo, carboidratos e lipídios. Para a gente pensar, então, que exista uma cadeia, quando eu falo em cadeia alimentar, e vamos nos concentrar um pouquinho na cadeia alimentar para começar essa aula, a gente está falando que um organismo se alimenta de outro. E esse, por sua vez, vai servir de alimento para um outro, que vai servir de alimento para um outro, que vai servir de alimento para um outro, formando então uma cadeia de organismos que vão um se alimentando do outro. E é isso que a gente vai chamar de cadeia alimentar. E pensa comigo, se eu tenho então que ter energia na forma de moléculas biológicas, o primeiro organismo dessa cadeia alimentar sempre vai ter que ser um tipo de organismo capaz de converter alguma forma de energia em energia armazenada nessas moléculas biológicas, que são os organismos que a gente vai chamar então de produtores. Esses produtores vão fazer o quê? Eles vão captar energia que está no ambiente sob alguma forma e vai converter, ou eles vão converter essa energia que está aí sob uma forma qualquer numa molécula biológica. E o principal exemplo disso é a fotossíntese. A fotossíntese vai utilizar a energia luminosa proveniente do Sol como base para a construção dessas moléculas biológicas que armazenam essa energia. Então toda a cadeia alimentar vai começar sempre com um produtor, em geral um fotossintetizante, né? Que é o mais comum. Mas a gente pode usar, por exemplo, mecanismos de quimiossíntese, que vão gerar energia a partir de outras formas de energia, elas vão gerar essas moléculas biológicas. Mas em geral, a ponta da cadeia, o início da cadeia alimentar, vai ser sempre um organismo fotossintetizante. Aí o que vai acontecer? Esse organismo fotossintetizante vai gerar essas moléculas biológicas que vão servir como base para o seu metabolismo energético. Só que um determinado organismo vai se alimentar desse produtor. Então a gente tinha um produtor de matéria orgânica e um consumidor de matéria orgânica. E como esse consumidor ele está se alimentando do produtor, a gente vai chamar ele de consumidor primário. É o primeiro consumidor a aparecer na cadeia alimentar. A partir dessa alimentação, então, ele vai obter essa matéria orgânica produzida pelo produtor e vai se incorporar essa matéria no seu organismo. Vai incorporar essa matéria no seu organismo e vai usar essa matéria como combustível para o seu metabolismo energético. Então, um outro organismo vai vir e vai se alimentar desse consumidor primário. A gente vai chamar esse terceiro organismo, então, de consumidor secundário, porque ele se alimenta do consumidor primário, ele é o segundo consumidor na cadeia. E assim por diante, o que se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário, o que se alimenta do consumidor terciário é o consumidor quaternário, e assim a gente segue, tá bom? Um outro jeito da gente classificar essas posições na cadeia alimentar é o que a gente chama de níveis tróficos. Então, o produtor vai ser sempre o primeiro nível trófico. O consumidor primário vai ser o segundo nível trófico. O consumidor secundário, o terceiro nível trófico. Conforme a gente vai subindo nessa cadeia alimentar, a gente vai progredindo ao longo dos níveis tróficos. Dá uma olhada no esqueminha que eu fiz para vocês aí. Olha lá. Eu coloquei um vegetal aqui, fotossintetizante, como um produtor. Então ele produz matéria orgânica e ele está no primeiro nível trófico. A gente vai adiante, um inseto se alimenta desse vegetal e esse inseto então vai ser um consumidor primário, ocupando o segundo nível trófico. E o sapo, que vai se alimentar desse inseto, vai ser um consumidor secundário
terceiro nível trófico. Tudo bem? Só que o que vai acontecer? Em geral, no ambiente, um organismo ele não vai se alimentar só de uma espécie específica, né? De uma única espécie. Ele vai se alimentar de diversas espécies, né? Esse sapo pode comer um inseto, mas pode comer um outro tipo de inseto. Ele tem o hábito nutricional dos seres vivos, ele pode ser muito diversificado. Então, um organismo pode estar em diversos pontos em diferentes cadeias. Essas cadeias elas se interconectam. Então, uma forma mais realista da gente pensar como ocorre esse fluxo alimentar, esse fluxo de matéria orgânica ao longo dos organismos que ocupam um determinado espaço, a melhor forma de representar não é a cadeia alimentar, mas sim uma rede incluindo diversas cadeias alimentares, que é o que a gente chama de teia alimentar. Dá uma olhadinha no que eu exemplifiquei para vocês, olha só. Esse mesmo vegetal que servia de alimento para o inseto, ele também pode servir de alimento para um boi, percebe? Ou para um ser humano. Mas o inseto que comeu o vegetal pode servir de alimento para uma galinha, que também pode servir de alimento para o ser humano. Assim como aquele boi que comeu o vegetal, ele pode servir de alimento para o ser humano. Então vamos analisar a posição desse ser humano dentro dessa teia alimentar. Quando eu considero que esse ser humano está comendo o vegetal é sempre o produtor. Quando eu considero que esse ser humano está comendo o vegetal, ele é um consumidor primário, porque ele está se alimentando do produtor. Olha, ele é um consumidor primário e ocupa o segundo nível trófico dessa cadeia. Agora, quando ele se alimenta da carne do boi, o boi é o consumidor primário e o ser humano vai ser o consumidor secundário. Então, nessa outra cadeia aqui, o ser humano é um consumidor secundário e ocupa o terceiro nível trófico da cadeia. Agora vamos olhar aqui em cima. Olha, o inseto é o consumidor primário, a galinha vai ser o consumidor secundário, o ser humano é o consumidor terciário, ocupa o quarto nível trófico dessa cadeia envolvendo vegetal, inseto, galinha e o ser humano. Eu quero que vocês percebam aqui, então, que um mesmo organismo ele pode ocupar diferentes pontos dentro de diferentes cadeias alimentares. Então, quando a gente considera uma teia alimentar, o posicionamento de cada organismo pode ser muito complexo. Ele pode ocupar várias posições dependendo da cadeia que a gente está estudando, tá? Então, o que a gente vai fazer é usar a cadeia alimentar como uma boa ferramenta de estudo desse ecossistema para a gente poder identificar a posição dos organismos dentro dessas relações alimentares. Mas a gente tem que ter em mente que a realidade ela é expressa por uma interconexão de diversas cadeias, que é a teia alimentar, tá? Mas que aí acaba ficando muito complexo da gente posicionar os organismos dentro dessa teia, tá bom? Mas estou dizendo para vocês durante toda essa aula que essa alimentação é um fornecedor de energia, não é? Então, imagine o seguinte, o vegetal produziu matéria orgânica, que ele usa boa parte dessa matéria orgânica para o seu próprio metabolismo, certo? Então ele captou uma certa quantidade de energia do ambiente, usou uma parte e armazenou outra. Quando um organismo se alimentar desse vegetal, ele não vai conseguir obter a mesma quantidade de energia que o vegetal tinha obtido do ambiente, porque uma parte dessa energia foi utilizada. Percebe isso? Aí esse consumidor primário vai utilizar uma parte dessa energia, e quando o consumidor secundário se alimentar dele, ele não vai conseguir obter a mesma quantidade de energia que o consumidor primário obteve. Então, a cada passo, a cada nível trófico que a gente vai progredindo ao longo da cadeia alimentar, a gente vai perdendo uma certa quantidade de energia que foi utilizada no metabolismo daquele nível trófico. Então eu fiz um gráfico para vocês, dá uma olhada. Olha só, o produtor ele obteve uma certa quantidade de energia. Mas o consumidor primário, quando se alimentou desse produtor, ele obteve uma quantidade de energia menor. E o consumidor secundário obteve uma quantidade de energia menor ainda. A cada nível trófico que a gente vai subindo, essa quantidade de energia vai diminuindo. Por quê? Porque ela vai sendo utilizada no metabolismo e perdida para o ambiente, às vezes na forma de calor, por exemplo. Então o que acontece, o que a gente vai dizer é que
o fluxo de energia ao longo das cadeias, como ele vai do organismo para o ambiente sendo utilizado no metabolismo, ele é unidirecional. Não tem volta da energia. A energia sai para o ambiente e ela só vai voltar quando um produtor novamente começar uma nova cadeia alimentar, gerando matéria orgânica a partir daquela energia luminosa do Sol. Tá certo? Por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. A gente se vê na próxima. Um abraço e até lá. Só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.